Rapaziada, essa situação do Almada, hein, cara? Hoje o Mauro César tava poucas ideias lá com o Almada, com o Boto, com o Flamengo. Olha só o que ele disse aqui, cara. Péssimo trabalho do Zé Boto, né? E pelo que eu sei, o pai do Almada entrou no circuito, começou a colocar uns obstáculos. Há quem acredite que esteja querendo ganhar tempo ou então negociar uma condição ainda melhor. E eu acho que se for isso de fato, se o Zé Boto tivesse uma outra postura, obrigado, tchau. Ele é muito bom, mas, cara, se o cara não quer jogar no clube, se o cara quer ficar fazendo um leilão, se for isso de fato, obrigado, tchau. Então, sério, tchau, acabou, um abraço, segue a vida. Que negócio é esse, gente? Que história é essa? Onde já se viu submeter a isso? Tu está contratando o Lionel Messi, nem que fosse. Tem que ter o mínimo de postura. Agora, se estava próximo e agora começou a surgir esse ou aquele obstáculo, embora as fontes lá da Argentina, tem jornalista falando, não, agora ele vai... Tem jornalista que colocou até com a camisa do River Plate. Aí você procura as informações que o mesmo jornalista deu. Aqui tem esses picaretas, lá também tem, né? Aí o cara está lá, o cara há 10 dias colocou que já estava no Flamengo. Agora o cara põe a arte do cara com a camisa do River Plate. Cada hora fala uma coisa. Então acredita que é bobo, que é ingênuo, né? Nesses camaradas que vivem de falar essa coisa. Nem todos, claro. Alguns são sérios, mas... Cara, honestamente, por que um clube... Assim, esse Almada... E teve um vídeo que eu vi que foi um vídeo muito genial, um short aqui, falando sobre o Almada, olha só. Vamos ver esse O vídeo Thiago aqui. Almada talvez seja o ídolo menos carismático que um time brasileiro já teve. E essa negociação com o Flamengo, que já tá começando a ficar um pouco cômica, expõe um pouco isso, né? A passagem dele pelo Botafogo dentro de campo foi muito boa, né? Um jogador muito acima da média e que foi extremamente importante no ano mais lindo da história do Botafogo, né? Então, teoricamente, era pra ele ser ídolo, ou pelo menos um jogador carismático. Mas por que ele não é de fato? Justamente porque ele tem aquele olhar vazio do argentino. E ele tá englobado nesse gráfico aqui, o gráfico da apatia argentina. Uma relação inversamente proporcional entre argentino amado e argentino renomado. A gente olha para jogadores como Conca, como Cano, que são grandes argentinos que já passaram pelo Brasil, pelo D'Alessandro, e a gente vê que nacionalmente, para os argentinos, eles são zero renomados, né? E você vê que o Almada, que foi campeão do mundo, ele já é um pouco mais renomado. Por isso que, por exemplo, o Dybala jogando no Brasil parece uma boa ideia, mas eu tenho certeza que ele ia vir aqui e ia ser chato pra caralho. Então será que o Flamengo deveria continuar indo atrás do Almada? Antes de falar, não esquece de seguir o Retranca, mano. Você que tá no YouTube, se inscreve pra gente bater 100 mil inscritos, mano. Dá um like no vídeo, pô. Você olha pra cara do Almada na época do Botafogo e você vê que ele odiou cada segundo que ele passou por aqui. E isso não é culpa do Botafogo, porque a gente vê o Barbosa, por exemplo, e ele gostava do Botafogo. Eu acho que o Almada odiaria estar em qualquer time do Brasil, puramente pelo fato de ele ser um jogador renomado pela Argentina. Um argentino que fede a Argentina. E lembrando que ele foi pra Copa de 22 porque o Joaquim Correa se machucou. Outro jogador que ninguém mais lembra que tá no Brasileirão. O Almada era um jogador que tava no limbo da MLS e que usou o Botafogo de escada pra jogar na Europa. Porém, por outro lado, é muito acima da média. Então o Flamengo, sim, tem que ir atrás dele. Apesar de estar começando a ficar meio ridículo. Pô, galera, o Boto foi no estádio do River Plate pra conversar com os empresários do Almada. O cara tá se humilhando, pô. Pensa num cara sem amor próprio. Eu tô gravando esse vídeo antes de toda a negociação, antes do desfecho, para as pessoas não me chamarem de mal amado. Mal amado. Eu espero que feche, mas se não fechar também é livramento. O Thiago Almada talvez... Cara, realmente, né, mano? A impressão que dá é que o Almada, tipo, caga aqui pro Brasil. E o próprio Botafogo, né? Na época que ele veio pro Botafogo, ele já veio com a cabeça de sair para ir pra Europa. E acabou. Ele quer ser um europeu, ele quer ser um desses... igual o McAllister, por exemplo, igual o Enzo, igual esses outros argentinos que fizeram muito sucesso lá na Europa, né? O McAllister, esqueci o nome do outro atacante lá, o Julian Álvares, né? O Julian Álvares fez muito sucesso, né? O McAllister mais ou menos também. Mas, cara, a impressão que dá é que realmente ele não quer. E assim, se ele não quer voltar para a América do Sul, e se ele tem a opção de voltar para o River Plate, irmão, vai para o River Plate então, cara. Vai ser feliz lá no River Plate, leva tu, teu amigo lá, o De La Cruz junto, entendeu? E que se exploda, irmão. E que se exploda, pô. Enfim, eu achei interessante também que eu vi um outro corte aqui do Marcos Braz, né, cara? O Marcos Braz agora tá felizaço aí, aparecendo um monte de podcast. E ele falou uma coisa interessante aqui, né, sobre o tamanho do erro que o Flamengo pode cometer, né?
da negociação, que é o vazamento. Por quê? Eu achei muito engraçado quando eu saí do Flamengo. Não ia vazar, que não vaza mais. Vaza tudo, vaza sempre. Por quê? O Almada já deve ter falado pra mulher dele. Vamos voltar pro Rio de Janeiro? Ela fala com a melhor amiga. Ela já tem que saber se ela vai matricular o filho no colégio ou não. E assim vai. Agora o cara pra passar uma notícia, não é na redação da Folha de São Paulo, mais numa redação do Globo. Agora passou aqui por Baixo Cash, tu desgraça a operação igual a BBC de Londres. E às vezes você vai ficando refém da pressão que você tem pra contratar. Não, deixou pra contratar no final, é um absurdo. Agora como é que tá? É difícil. É um processo, É um né, processo. E quando você vai chegando nos níveis de contratação de um Flamengo, você tem que ter mais responsabilidade ainda. Se você errar, tu erra em milhões. E não é só na contratação, não. São 4, 5 anos de contrato. São Paulo e Barcelona. Não estou falando da instituição, pelo amor de Deus. Eu tenho o maior respeito. O que o Flamengo tem que ser? Tem que ser igual ao São Paulo e tem que ser igual ao Barcelona. Em uma temporada, com Dembélé, Griezmann e o Coutinho, quebrou o Barcelona. O Flamengo tá nesse tamanho todo, mas se errar 2, 3 contratações, tu erra hoje em 100 milhões de dólares. Embora muitas pessoas não tenham tido a responsabilidade comigo, eu sou um cara que eu tenho muita responsabilidade, inclusive com os dirigentes do Flamengo que lá estão hoje. Porque eu sei quanto é difícil, eu tenho um ajuste com o financeiro, eu tenho um ajuste com a comissão técnica, é difícil. É isso, rapaziada. Pô, o Marcos Braz, quando não tava mordendo a virilha dos torcedores, era craque, né, mano? O maluco negociava como ninguém, né, pô. Ele e o Spindle, né? Aquela dupla inesquecível lá, tipo o Jordan e o Pippen do futebol do Flamengo, né? E aí o Pilhado postou esse negócio aqui hoje. Eita porra, Boto foi visto com o empresário do Thiago Almada na Argentina ontem, hein? De acordo com o Diário Olé, que é o maior, né, jornal de esporte da Argentina, site de esporte da Argentina, Boto esteve no jogo do River Plate contra o Rosário Central ontem, ao lado do empresário do Thiago Almada, o Jiménez, tá? Então, ó, é o Flamengo correndo atrás, porque de acordo com a imprensa argentina, o River Plate aprofundou muito as negociações com o Almada. O Almada quer priorizar voltar para a Argentina do que voltar para o Brasil, né? O desejo do jogador é maior de voltar para a Argentina e, de acordo com a imprensa argentina, com o Diário Olé, Boto foi visto com o empresário do Thiago Almada. É o Flamengo tentando brigar, porque deixou claro que é só até hoje. O que foi falado pelo Flamengo é que ele só vai esperar uma resposta do Thiago Almada até hoje, tá? Segunda-feira. Então, José Boto ontem, no domingo, estava com o empresário do Almada, lá na Argentina, de acordo com o Diário Olé, o que pode aumentar as esperanças do Flamengo, depois que a imprensa argentina disse que o Almada está muito próximo de fechar com o River, sendo que ele deixou claro que ele prefere voltar para o River, para a Argentina, do que voltar para o Brasil e jogar pelo Flamengo. Ah, isso daí eu não tinha visto não, cara. Honestamente, não tinha visto que o Flamengo deu um prazo aí final pro Almada e tal. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, comenta aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso. Eu queria também, pessoal, falar para vocês, se você consome muito conteúdo de futebol e você acha que você pode começar a produzir agora, começar a ganhar dinheiro com o YouTube, eu tenho um treinamento muito acessível chamado Como Sair de um... Canal Dark de Futebol do Zero, que eu falo justamente como que você pode sair do zero e começar a monetizar o seu canal, mesmo sem aparecer. Você pode criar um canal em inglês, em espanhol, lá fora, e o YouTube te paga ainda melhor para esse tipo de formato, né? Então, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tem um cupom para vocês também de 20%, então já é barato o curso, mas com o cupom de 20% fica ainda mais barato. E o link vai estar aqui embaixo na descrição, fechou? Então é isso, tamo junto, um grande abraço. Valeu e até o próximo.